Pessoal, eu recebi uma pergunta hoje, que é uma pergunta muito interessante, mas é uma pergunta que a explicação, a resposta, ela é extremamente complexa. Eu vou tentar dar essa explicação, mas eu já aviso a vocês que haverão dois problemas aqui. Primeiro, nós não sabemos essa resposta exatamente na sua completude. Isso é uma coisa. E uma outra coisa é, para que eu realmente conseguisse explicar isso, seria preciso que as pessoas tivessem uma série de conhecimentos que é claro que a imensa maioria das pessoas aqui não vão ter. Então, eu vou tentar simplificar isso a um nível muito, muito, muito elementar, mas para que a gente possa começar a entender. Bom, vocês já me ouviram muitas vezes dizendo assim: crianças aprendem a falar por imitação. Claro, gente, que isso é uma coisa muito simplista, né? É mais ou menos óbvio isso. Crianças aprendem a falar por imitação. Mas vejam que existem outros mecanismos envolvidos, né? Porque se isso explicasse totalmente as coisas, um nenê que nasce cego não aprenderia a falar. Uma criança que nasce totalmente surda, ela não aprenderia a falar. E essas pessoas aprendem a falar por outros mecanismos. Então, essa explicação, as crianças aprendem a falar por imitação, claro que ela é verdadeira, mas existe um mundaréu de coisa por trás disso aí. Então, qual foi a pergunta, né? Mamãe diz assim, foi uma mãe do consultório. Ela disse assim para mim: doutor Paulo, as crianças autistas têm dificuldade para aprender a falar, porque o senhor já disse que crianças aprendem por imitação e crianças autistas têm dificuldade de imitar. Mas e as crianças com deficiência intelectual? Que as crianças com deficiência intelectual, elas não têm, teoricamente, dificuldade de imitação. É outra questão. Então, por que elas também têm dificuldade para aprender a falar? Bom, essa pergunta ela é brilhante, né? Porque os mecanismos de imitação, eles são uma pequena engrenagem dentro de um arcabouço gigantesco de fenômenos que acontecem no nosso cérebro para uma criança aprender a falar. Então, no caso específico da criança com deficiência intelectual, uma das habilidades pré-requisitos mais importantes do aprendizado da fala, ela está muito deficiente, né? Qual seja essa habilidade? A dificuldade de compreensão. Então, para que o indivíduo desenvolva a fala de uma forma verdadeiramente comunicativa dentro de um contexto linguístico, ele precisa entender o que as outras pessoas falam. Então, pessoal, eu vou dar um exemplo aqui, mas é um exemplo simples, mas para a gente começar a refletir sobre isso. Vamos imaginar que eu quero ensinar uma criança o nome deste objeto aqui. Eu peguei um copo qualquer aqui na minha casa, tá? O nome deste objeto. Então eu começo a dizer a ela que isso aqui é um copo, copo, copo. Em determinado momento, se as coisas estiverem indo bem, o cérebro dessa criança vai parear esse estímulo auditivo, copo, com este objeto e ela aprendeu que o nome disso aqui é copo. Muito bem. Mas não é só isso aqui que é copo. Eu quero que, se eu mostrar este outro objeto aqui para ela, que também é um copo, mas vocês percebem que este copo é diferente desse? Eu quero que, se eu mostrar esse, ela também nomeie copo. Qual é a questão? A questão é que esses dois objetos, eles guardam algumas características físicas, algumas propriedades físicas de semelhança, que fazem com que a criança generalize esse comportamento e nomeie isso aqui também de copo. Mas aí eu pego e mostro esse outro copo aqui. Vocês estão percebendo que isso aqui já é muito diferente disso aqui? Mas embora seja muito diferente, este objeto, ele também guarda algumas propriedades físicas semelhantes a isso aqui, que também faz com que a criança nomeie isso aqui como copo. Agora, se eu mostrar a ela isto aqui, perceba, isto aqui parece um copo, mas isso aqui não é um copo, isso aqui é uma xícara, né? Uma caneca. Então, se eu mostrar isso aqui, a criança não pode nomear copo. Ela tem que ou dizer que não sabe, ou ela tem que falar um outro nome, por exemplo, caneca. Isso aqui parece mais uma xícara, talvez ela fale xícara, mas ela não pode falar copo. Então, pessoal, esse é um dos mecanismos pelos quais a gente não precisa ensinar todas as palavras do mundo para um indivíduo. Se a gente ensinar algumas palavras, essa criança tem que, através desse mimetismo, dessas semelhanças físicas, ir aprendendo outras palavras. Uma outra questão. Quando eu ensino que isso aqui é copo, eu preciso que essa criança entenda a função desse objeto. Porque simplesmente nomear isso aqui não serve para nada. Isso é um dos operantes verbais lá, né? Então, dar nome às coisas, tatear, tato. Mas isso não tem um objetivo específico do ponto de vista comunicativo.
Eu preciso entender a função disso aqui para que eu coloque esse termo copo dentro de um contexto comunicativo. Então eu vou dar outro exemplo. Eu chego para uma criança e pergunto assim, isso aqui é um negocinho que eu peguei aqui, tá? Eu falo assim, qual é o nome disso? Ela vai falar, não sei. E ela provavelmente jamais vai aprender o nome disso. Sabe por quê? Porque isso aqui é um troço que não tem função. Isso aqui é um pedacinho de uma coisinha que eu achei aqui atrás e que não serve para nada. Isso aqui é um pedacinho de ferro com uma bolinha na ponta, mas não serve para nada. Eu não consigo ensinar para uma criança especificamente o nome desse objeto, porque quando a gente chegar em outras correlações cognitivas complexas que vão demandar função desse objeto, eu não tenho que ensinar, porque isso aqui não tem função absolutamente nenhuma. Então, pessoal, quando a gente ensina o nome de um determinado objeto, no cérebro daquela criança começam a se formar correlações que a gente entende como correlações cognitivas complexas, que começam a demandar outras questões linguísticas. Por exemplo, copo. Então eu já ensinei que o nome disso é copo, e agora ensinei que copo serve para tomar suco, né? Eu preciso que a criança coloque isso aqui dentro de um contexto linguístico. Por exemplo, eu quero suco. E para tomar suco, eu vou utilizar um copo. Então, vocês começam a perceber que aqueles operantes verbais, que é a forma, né, como no comportamento verbal, a análise do comportamento entende a estruturação da fala nos seres humanos, aqueles operantes verbais, eles mantêm uma relação intrínseca entre si. Então, quando a gente diz assim, a criança aprende a falar imitando, tá bom, isso é um operante verbal que se chama ecoico. Agora, se isso tiver descontextualizado de outros operantes verbais, por exemplo, do mando, que é você utilizar aquelas coisas que você já tateou para fazer, por exemplo, o pedido ou para expressar um desejo, não serve para nada você aprender o nome dos objetos. É por isso, gente, que na análise do comportamento, quando você vai ver lá um bebê autista pequeno que a gente está ensinando essa criança a falar, aqueles operantes verbais, eles são ensinados numa determinada sequência, de uma determinada forma, que o cérebro da criança possa ir construindo esse caminho para ir utilizando os vocábulos dentro de um contexto comunicativo. Caso contrário, não serve para nada. Então, quando você fala de uma criança com deficiência intelectual, ela, do ponto de vista teórico, não vai ter dificuldade de aprender o ecoico, ela não vai ter dificuldade de repetir o que as pessoas falam, mas ela vai ter uma grande dificuldade, dependendo do nível, né, da deficiência intelectual, ela vai ter uma grande dificuldade de entender a função de estabelecer correlações cognitivas muito mais complexas do que o tato, que é o nome de cada coisa, é aprender o vocábulo, é a semântica. Então, pessoal, é por isso que indivíduos com deficiência intelectual, tal qual como indivíduos com transtorno do espectro do autismo, habitualmente também têm atraso no desenvolvimento da fala, da comunicação e da linguagem. Por mecanismos neurológicos que são diferentes, mas também acontece. Eu tentei explicar isso de uma forma muito simplista, mas é o que eu disse para vocês. Para você realmente entender isso, precisaria ter uma série de outros conhecimentos que não tem como explicar isso aqui. Eu tentei fazer isso de uma forma muito simples, acho que ficou difícil de entender, mas eu vou tentar gravar outros vídeos tentando ser um pouco mais específico quanto a isso. Um abraço.